Bom dia novamente, gente. Tópico especial do dia 29 de abril de 2021. Tá? Ô, Kim, tu até levantou a câmera, fica tranquilo aí, toma teu chimarrão aí, gremista sofredor, não tem problema. Olha só, hoje, gente, eu vou falar com vocês sobre o assunto da aula passada mesmo, tá? Não, vocês têm uma semana lá da tarefa, tá? Mas mesmo assim eu vou falar um pouco sobre ela e vou falar alguma coisa sobre produção científica que tem a ver com o que a gente vive no dia a dia e os alunos acabam não sabendo ou tendo até visões, às vezes, distorcidas assim, por colegas, por visão eu acho que é do conhecimento do que é a universidade, às vezes num sentido até social, que eu queria rediscutir isso também, que eu me importo muito com isso e vejo visões que não chegam a lugar nenhum, assim, que eu queria discutir com vocês. Mas antes disso, quero só comentei para vocês antes da gravação lá que a minha mãe é uruguaia, tem o grupo do Whats, né? E esse é um dos lados muito legais das mídias sociais, que é os idosos se encontrarem com velhos amigos, né? E meus pais são imigrantes, são uruguaios, meu irmão uruguaio, sabe? Comentei para vocês. Eles são uruguaios, vieram depois de se casar, meus pais, né? E então tem laços com os amigos do Uruguai até hoje, que meio que se perderam ao longo do tempo, e é muito legal que as mídias voltaram a isso, sabe? É uma coisa muito, muito legal de ver. Inclusive, elas se encontram a partir daí. Tem amigas na Espanha, em vários lugares, como é muito comum. O Uruguai, na época da ditadura, tinha uma faixa no aeroporto do Uruguai que dizia que o último apague a luz, né, de tanta gente que saiu do país. Assim. Tanto é que eles têm uma população estimada de uruguaios maior fora do país do que dentro, né, de tanta imigração que teve. Então, tem todo esse lado bom. E aí, dentro disso, ela nos mandou, né, um vídeo de uma cantora, de uma artista famosa no Peru, que se chama Chabuco Granda. Tá? Essa mulher é espetacular. Assim. Ela tem uma origem que é misturada com vários elementos, mas é de origem indígena também, do Peru. E o tema do indígena no Peru é muito caro, né, para eles, né? Como toda a América do Sul. Mas eles têm adicionalmente, não sei se é adicionalmente, mas tem como interessante o fato deles terem aqueles povos antigos que foram massacrados, que construíram impérios, inclusive, com uma cultura vastíssima, assim, que foi o caso dos Incas, com o seu idioma quechua e toda uma cultura que foi, durante uma época, foi um império, inclusive, né? Tem registro dos Incas na Argentina, por exemplo, né? No Valle del Tafi, por exemplo, eu conheci lá lugares que mostravam as construções dos Incas, que eram a 5.000 quilômetros do centro do poder, digamos, e com uma estrutura social muito organizada, muito complexa, né? Com uma riqueza cultural muito legal. Essa artista, então, vai fazer músicas com uma influência europeia forte, com valsas, músicas famosas, que o Caetano Veloso canta uma delas. Eu levei anos para saber, eu sabia que era de origem espanhola, mas não que era da Chabuco, que é Fina Estampa, por exemplo. É uma das músicas muito famosas que alguns de vocês pode ser que lembrem, se bem que é música que às vezes os mais jovens não se interessam. Mas essa música, Fina Estampa, é dela mesmo, e depois ela faz músicas onde ela resgata elementos da cultura indígena e também negra, né, que tem uma influência enorme que ela vai encontrar no final da carreira. Muito interessante. Eles fazem, uma série de artistas latino-americanos vão fazer essa música, tá, em homenagem a ela. É uma coisa linda, tá? É um pouco melancólica e tal, mas eu acho lindo. Só que eu queria fazer um teste com vocês. Eu vou pedir que vocês peguem uma folha e uma caneta, que vocês possam anotar a numeração. Sabe quando a gente faz assim os risquinhos? 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão me Igual contar, vão igual teve de quantificar. autoescola. Ó, aqui, assim, ó, essa tecnologia avançada, vocês já viram falar. Se quiserem, pode usar em alguma ferramenta mais moderna, mas tem essa aqui, a contagem assim, ó. Vocês já ouviram falar. Vocês são muito modernos, nem sabem mais o É que da é papel. autoescola, senhor. Exame psicotécnico. Ah, tem também, tá. Mas assim, ó, eu quero que vocês vão anotando quais são os artistas que vocês conhecem. Ao longo da música vai ter, eu vou dizer para vocês, vai ter assim, acho que 80% do que há de melhor na música latino-americana e espanhola, fazendo uma homenagem para ela, né? Assim, lindo, lindo, lindo. Só que eu tenho certeza, não sei, a minha hipótese eu não vou dizer qual é, mas vocês vão ali, ó, esse é um outro método. Aí o cara já quebrou a linha de não, olha, vocês inventam. Mas esse é bom também, esse vale.
Esse é para contar, às vezes, um ponto de carta e coisa assim, né? A gente usa também. Né? Se o cara vai no carteado aí, especialmente quando chove na praia, a gente usa muito essas técnicas. Olha só, pessoal, eu vou botar o vídeo e vocês vão anotando, riscando. Assim, ó, não precisa saber a música, alguma música de cor, mas vocês terem ouvido falar desse artista já me serve, tá? E aí eu vou perguntar depois, vocês vão botar no chat qual foi o número que vocês botaram de artistas que vocês conheciam, tá? Sejam honestos, tá? Porque é só para a gente ver mesmo isso, né? Essas coisas, dessa relação nossa com a América Latina e Espanhola. Deixa eu aqui compartilhar. Está aparecendo uma tela escura? Sim, com o rosto de uma mulher. Isso, então tá. Vejam, espera aí, deixa eu tirar o compartilhamento, deixa eu fazer de novo, que eu já não botei aquele share sound. Agora sim, com share sound. Vejam se vocês escutam. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, chabuca limeña, Con versos de tu alma, con sones de tu tierra. déjame que te diga, chabuca limeña, Que se quedó llorando la flor de la canela. Por un caminito blanco te marchaste con tu voz, con tu flor de la canela para cantársela a Dios. Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción. Y de tu gente peruana vives en el corazón. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, El verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada, Del puente y la alameda, del río y de la flor. déjame que te cante, chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. déjame que te diga, chabuca limeña, Que se quedó llorando la flor de la canela. déjame que te cante, chabuca limeña, Con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca limeña, Que se quedó llorando la flor de la canela. Muito bem.
É emocionante essa música, né? Não sei, ou talvez alguns não gostem e tal, mas tá. Gente, qual foi os números aí que vocês botaram? Botem aí. Muito lindo, prof. Bah. Aí eu lembrei que na Casa de Cultura Tony Petzold, não sei se tu já conhece, a gente estudou um pouquinho de tango ali e tem aquele documentário El Tango Negro. Aí eu vi alguns artistas aí do tango. Muito legal, né? A história Muito do legal. tango, né? É muito legal também, que ela nasce desse contraste, né? Nos bairros fora de Buenos Aires, homem com homem, né? E sempre com essa influência, né? Do negro ali, contribuindo, né? Com a música rancheira, né? Essa mescla que surge. É muito legal. Né? E a própria letra também trata dessas questões, né? Gente, mas e aí, o meu resultado foi 21, tá? Não era o que eu esperava mesmo, né? Eu fiquei pensando, bom, a maioria não conhece, né? Mas aí eu fiquei assim, ó, eu ficaria muito chateado se o pessoal não conhecesse Jorge Drexler, né, Kevin Johansen, que são os caras mais moderninhos, assim, né? Uma música mais pop, né? O Drexler, inclusive, foi música do Oscar, aquela dos Diários de Motocicleta, né? Ele faz a música tema do filme que conta a história do Che Guevara, né? Dos Diários de Motocicleta, que é linda também e tal. E o Kevin Johansen é um cara moderno, ele está dentro daqueles grupos que tentaram fazer, eu nem sei se se estruturou como, ao invés do tropicalismo, era como é que se chama? Templarismo, né? Seria essa música nossa gauchesca, sul-brasileira, com a Argentina, Paraguai, Uruguaia, né? Que o pessoal participou aí. Agora não me lembro dos nomes dos brasileiros, né? Mas uns ritmos bem mais famosos. Eu sugiro que vocês conheçam esses que são mais atuais, né? Tem outros que são um pouquinho mais antigos e tal. Às vezes é mais difícil o aluno querer. Mas é sempre uma descoberta muito linda. Se vocês fizerem, tanto com o tango mesmo, e entender profundamente, isso é muito interessante. Inclusive, aí o que eu queria dizer assim, da Chabuco, ela se torna assim uma figura importante porque ela traz o tema do indígena nas letras, né? Nas suas letras, ela compõe uma coisa que eu acho que no Brasil vem sempre muito pouco, né? A gente tem Chico Buarque e, assim, eu digo de 30, 40 anos para trás, né? Mas na América Latina, música muito forte, com um senso social muito interessante, né? Um sentido social muito forte. E ela vai participar muito até na sua vida pessoal. Essa mulher, eu não lembro bem, anos 60, 70, ela vai se separar numa época que era proibido e ela já era famosa, e vai ficar famosa por causa desse ato, porque ela vivia num sistema que era machista, normal, do homem trair, por exemplo, que na nossa sociedade até hoje, né, é só a gente ver o nosso presidente, ver as nossas figuras continuam remontando essas relações da pessoa de bem, etc., trazendo todo esse atraso social, e ela vai se colocar contra numa época onde era muito proibido, onde não existia nem lei que sustentava ela, e ela vai ficar fora da lei e vai confrontar tudo isso na sua vida pessoal. Então, é uma figura bem interessante de se conhecer também, né? Pelo seu ato mesmo de imposição, que acontece com várias mulheres da América Latina espanhola no início do século XX, assim, coisas muito anteriores, que são legais de ver, né? Com um papel importante também, né? Elas conseguem se sobressair, então isso é um sinal de que a sociedade, de certa forma, começa a aceitar e confrontar isso, né? Do jeito que é. Mas tá, foi a parte histórica, gente. Vamos falar agora do aspecto da nossa tabela. Tá? Vou falar um pouquinho sobre essa tabela. O que acontece, pessoal? Eu fui dando uma olhada, achei muito legal o desenvolvimento. Inclusive, eu escrevia na hora algumas brincadeiras assim com o pessoal que estava escrevendo. Teve um que deixou lá ainda o enforca, né? Mas foi só um erro de digitação. Mas deixa eu botar aqui, ver se eu acho a tabela. Está aqui, né? Deixa eu ver. Estão vendo a tabelinha aí, gente? Está bem curtinha, né? Devem estar vendo só uma partezinha, né? Aqui tem como dar uma minimizada. Deve ter, né? Só eu descobri onde. Eu não costumo usar esse Google Drive. Só um pedaço. Né? Deixa eu ver.
Eu não consigo fazer um zoom, mexer no zoom dele. Ah, bom, tirei pelo menos a tabelinha. Tá, já ganhou um pouquinho. Então, o que acontece, gente? Eu vi a Kimberly, a Tassi, o Fábio, a Rafa foram fazendo, a Isabel. Legal, a Isabel foi a única que fez os 3 já, né? Eu vi que alguns colocaram só um, eu já fiquei com medo, porque geralmente os primeiros são os que puxam, né? Mas eu vi que fizeram só um. Será que eles entenderam? Tinha que ser no mínimo 3 revistas, né? Mas tudo bem, tem tempo, tem uma semana ainda, tá? Mas são três revistas que eu gostaria que vocês analisassem, buscassem ler a missão dela, entender um pouquinho sobre essa qualidade quantitativa dela, tá? Eu vi que alguns botaram junto ali, não tem problema, o Qualis. Então, aqui, na verdade, seria uma coluna só do Qualis periódicos. Mas, claro que eu falei que existem outras, né? Mas não tem problema. Quem botou Q1 também, não tem problema. Que é a avaliação do JCR, né? São os quartis, aqueles que eu comentei para vocês. Só para lembrar, o Qualis é uma avaliação nacional, né? Determinado sobre a nossa área da educação física, né? Já os quartis da avaliação do JCR é uma avaliação de toda a área da ciência, mas, claro, dividido por sub-áreas também. Então, acaba que o cálculo é o mesmo, só se chega em ordem um pouquinho diferente, mas existem o que é Q1, Q2, Q3, Q4, existe para a nossa área, né? Embora o desenho epistemológico da nossa área seja um pouco estranho, porque a gente tem que saber que Sport Science não é exatamente educação física, né? Deixa de lado muito forte a parte social, por exemplo, de fora, e sub-áreas mesmo de estudo. Por exemplo, eu não sei se vocês notaram sobre essas revistas, né? Deixa eu botar aqui até, a gente não está falando eu vou abrir aqui o Saimago, tá? Que eu pedi para vocês buscarem sobre Sport Science. Se vocês verem aqui os títulos, estão vendo o Saimago aqui, a avaliação? Tassi, Henrique, Luísa. Então, Sim. só uma mexidinha com a cabeça. Tá, então é esse aqui, né? Olha só, vejam que as revistas, elas não são exatamente de educação física, né? São revistas de medicina esportiva, é uma área muito forte, influenciadora da nossa área. Acaba que muita gente da educação física vai produzir conhecimento ali, mas claro que na parte biológica, né? Revistas da fisiologia, revistas da área da psicologia, que o pessoal às vezes diz que não existe, tem muita revista boa, inclusive a que está em primeiro lugar é da área da psicologia, e às vezes o pessoal vem com o discurso, mas é tudo só fisiologia ou biomecânica. Não, é variado. Mesmo a psicologia é uma área mãe nossa, ela não é a nossa área também. Então também tem esse problema epistemológico nosso, né? Que, claro, vão ser revistas que mesmo aplicadas, é psicologia do exercício e do esporte. A gente sabe que não abarca toda a área, né? Mas isso vai acontecer em muitas áreas. Vai ter revistas até fora da área mesmo, né? Que são mais difíceis, como essa aqui, vejam, revista do osso e da cirurgia, né? Cirurgia de articulação e osso, né? Ou seja, revistas de cirurgia ortopédica, bem específica, assim, uma coisa mais longe ainda. Que a gente sabe, eu encontro colegas da cirurgia, eu me lembro de jantar com eles em eventos dos congressos brasileiros de medicina do esporte, né? Eles brincam que entre os ortopedistas, cirurgiões, eles são meio obreiro, assim, porque eles usam serrote, são os caras meio forte, assim, né? E é engraçado jantar com eles, não são umas figuras. Mas tudo bem, não é exatamente a nossa área, né? São áreas que se aproximam da gente de alguma forma. Osso, articulação, artroscopia, né? Também é um procedimento aí da área da medicina, né? Spine, né? São coisas que têm a ver. Spine, a professora Cláudia Candotti, a professora Cláudia Adriane Vieira trabalham com postura, tem toda a escola do professor Pelé, que tem uma influência enorme no Rio Grande do Sul, até no Brasil, eu diria, sobre a escola postural, né? Sobre esse conhecimento aí, né? Quando a gente vai para o Spine, a gente vai ver que são revistas que têm essa visão também ligada à postura, mas também, né? É um aspecto só. E é um aspecto muito médico-biológico. Embora eu diga para vocês, tem várias revistas que estão cada vez mais entrando com a área pedagógica, por exemplo, em revistas de ciências do esporte, que aí se aproximam mais. Mas vejam que ciência do esporte tem pouco aqui nos títulos.
A própria área de ciência do esporte, que eu já disse para vocês que não é exatamente igual à educação física, vejam que não são muitas. Ó, aqui Sport Science, né? Tem a European Journal, não sei se eu já passei aqui, não, nem passei ainda pela European Journal, que é uma grande revista da nossa área, da área também biológica, né? Deixa eu mostrar essa revista para vocês, e talvez até me engane, mas a ideia é a gente... Olha só, vou entrar nela, tá? Abriu aí uma janela diferente, tem aqui o índice H128 da revista. Estão vendo? Tá. Legal. Então, ó, as sub-áreas, né? Profissões da saúde, Sport Science, um pouco estranho, mas vejam que tem também uma área da medicina, ou a saúde ocupacional, várias outras áreas que também se relacionam com essa revista, mas é uma revista mais próxima da nossa área. Se vocês forem aqui, sempre tem um linkzinho que é homepage, que é da revista. Tá? Aqui vocês têm um acesso... Ah, esse aqui é o European Journal of Applied. Não, eu queria o Sport Science. Ah, meu Deus, espera aí. Fiz bobagem. Deixa eu ver aquela outra. Essa aí já é mais fora, deixa eu ver. European Journal of Sport Science, está aqui. Essa de baixo. Essa revista, o European Journal of Sport Science, é a revista oficial do Colégio Europeu de Ciências de Esporte. Tá? Aí vocês vão na homepage dela. E aí tem as sub-áreas. Eu vou pegar aqui números, número atual né, dela. Ó, Ciências do Esporte Aplicadas. Aqui um artigo sobre modelo matemático de dispêndio energético pulando num trampolim. É um assunto bem a ver com a minha área até. Ó, a área de hipertrofia, né, uma revisão sistemática de brasileiros, do Edilson Cirino, um professor da UEL, né, de Londrina. Ó, recuperação de frequência cardíaca, vejam o tema esse da recuperação, com mudanças de carga aguda em polo aquático. Ó, vejam a sub-área que aparece aqui, ó, biomecânica e controle motor. Né? Então, um espaço para isso. Fisiologia e nutrição, né? Um espaço para isso. Psicologia, ciências sociais e humanidades. É isso que eu queria dizer para vocês. Inclusive, gente, me chama a atenção que às vezes tem até pesquisador, professor mesmo, colega meu, que nem sabe que se pode publicar nessas revistas. Tá? Porque, claro, vocês viram ali, o número de artigos vai ser maior em outras áreas, mas também tem áreas para aspectos psicossociais. Mas vejam, 2 artigos, não são tantos, mas tem, tá? Eu queria dizer isso, que tem. Então, tem essas revistas que a gente tem que estudar um pouco para saber até. Às vezes, a gente se surpreende por áreas que não entende. Por exemplo, um método qualitativo que eu acompanhei um pouco, por causa de questões pessoais e tal, que é da área da etnografia, é um método de pesquisa qualitativo muito usado por pessoal ligado à antropologia, do exercício, do esporte, essas relações nossas. Tem produções publicadas nessa revista, mas tem colegas que às vezes nem sabem que existe, que se pode publicar nessas revistas também, com métodos totalmente qualitativos. E às vezes se diz, mas não tem revistas para publicar, mas às vezes nem sabe que pode publicar em várias revistas. Então, a ideia hoje é eu trazer primeiro essa dimensão, então buscar, perder tempo conhecendo um pouco das nossas revistas, até antes de ter conclusões mais definidoras, assim, essas revistas é só para tal área, é só para aquilo. Não, entendam um pouco o que tem por aí, tá? E se a gente for atrás, vocês vão ver que, claro, mesmo que não seja Q1, sejam níveis mais abaixo, tem revistas muito boas, ó, olha aqui, a Sociologia e Esporte, Jornal de Esporte e Sociologia, Revista Internacional de Sociologia do Esporte, quer dizer, áreas muito específicas, né? Ó, Marcha e Postura, essa é uma revista que é da minha área, eu estudo marcha, locomoção, tá? Eu tenho alguns trabalhos publicados nessa revista. Ó, revista Pesquisa Qualitativa, vejam no título só. Ou seja, a dimensão é muito grande, existem muitas áreas que a gente às vezes acaba até desconhecendo, às vezes até por preconceitos sobre isso. Né? Não tem ou tem de coisas... Não, tem muita coisa interessante. Tá? Isso que eu queria dizer. A Luísa quer entrar. Que mais, gente? Eu queria trazer isso, ó, Jornal de Sociedade Internacional de Nutrição do Esporte.
Essa Quest é uma revista da educação física, muito tradicional também, que tem temas de área quantitativa e qualitativa, né? Bom, tem um monte de revista, acho que interessante, que eu queria dividir isso com vocês, para se atentarem também para essas revistas. Então, assim, ó, tratem de ver essa amplitude de coisas com que vocês gostam também, tá? E o que queria trazer mais para vocês? Tentem entender também, nessa curiosidade de vocês, tentar entender por que a revista é Q1, Q2, e não é A1, A2, e não é B1, B2. Embora tenha artigos bons, a Kimberly falou para nós na aula anterior, disse, professor, mas tem revistas que são ótimas, que são B1. Por que isso, né? Vamos tentar entender, até antes de chegar em conclusões mesmo, tentar entender o porquê que é isso. Quais são as características que uma revista tem, que a outra não tem, que definem ela como A1, A2? Quais são os processos de avaliação? Claro que vocês não vão entender tudo, eu vou tentar ajudar vocês dentro da minha experiência, tá? Mas vocês vão ver que tem critérios objetivos sobre isso. Tem alguns cuidados que tornam ela num nível superior, né? E não é só citação, tem procedimentos mesmo mais abertos, tá? E o que eu queria trazer para vocês, eu dei até a dica, e vou falar hoje, porque eu já dei essa dica até nos comentários, quem seguiu bem com atenção, eu sei que é muita informação, tá? Mas uma informação importante que eu dei aí foi por exemplo, o Altmetrics, tá? É uma métrica muito inovadora na ciência, tá? O Altmetrics, por exemplo, ele avalia a qualidade da pesquisa sobre o impacto social que ela tem. Esse é o discurso, que é muito legal, né? Qual é o impacto social dessa pesquisa? Imagina medir isso. É muito difícil fazer isso. Eles tentam fazer eu acho que é um primeiro passo, eu digo assim, eu acho super interessante, embora seja muito limitado, que é o seguinte, eles veem o impacto de registros em mídias sociais daquela produção, tá? Então, isso é o tal do impacto social. Claro que a gente sabe que daí a ser impacto social são outros 500, mas já é uma tarefa, assim, ó, o que a sociedade está absorvendo daquela pesquisa. Tá? E a gente vê claramente, eu tenho, sabe, mais da metade da minha produção tem baixíssimo Altmetrics. Ninguém, eu digo que às vezes até nem os autores curtem o artigo, tá? E esse é um desafio meu até para a formação dos meus pesquisadores, meu grupo de pesquisa. Os meus estudantes, eu tento colocar com eles um desafio de que a produção científica ela não é só publicar, ela é também se fazer entender no meio, né? No meio de pesquisadores e no meio da ciência do esporte mesmo, na gente que pratique isso. Tá? E é todo um esforço, e aí eu vejo essa dificuldade, alunos que publicam e já estão pensando no próximo artigo, e esquecem do pós-publicação. E isso é um problema, porque é um problema a médio prazo para eles mesmos, que acabam sendo pesquisadores muitas vezes etéreos, assim, são caras com uma boa produção, mas a gente vê que na área mesmo eles são pouco conhecidos, têm pouco respaldo de conhecimento, e aí tem elementos que fogem só essas métricas duras, né? Que é o que o pessoal da epistemologia estuda, que é ser conhecido e aceitado pela comunidade científica. É daí que parte um termo que eu queria também trazer hoje para vocês, que é o termo do peer review. Tá? Esse termo é bem importante, né? Revisão por pares. Tá? Essa terminologia resume o modo que o conhecimento é produzido, tá? E que ele é aceito como conhecimento. Tá? Esse é um dos critérios mais importantes, que esse conhecimento seja aceito e seja revisado por pares, né? Então, não adianta assim, a gente fazer um plebiscito para dizer o Ramiro quer estudar aspectos de força em atletas de esporte de combate, né? E ele vai descobrir lá que tem aspectos de força rápida que são determinantes que não se sabia até então, que é revolucionário para os métodos de treinamento de quem vai treinar esportes de combate. Tá? Não adianta a gente pegar o censo que o nosso presidente está tentando derrubar, né, e fazer um grande plebiscito para dizer assim, o Ramiro tem razão ou não. Isso é um democratismo, né? Isso a gente gostaria até numa sociedade ideal, que está muito longe de acontecer, e é impossível todos serem experts em tudo, obviamente. Então, o que se faz? Se coloca caras que estudam fortemente isso, sob critérios científicos,
e eles vão definir que aquilo ali é um conhecimento ou não. E é isso que a gente faz na revisão por pares. O editor acadêmico, eu sou editor, por exemplo, da PLOS ONE e da Frontiers, eu pego o artigo, eu vou fazer uma primeira leitura para ver se ele tem um nível mínimo para ser avaliado e vou mandar para pareceristas, experts específicos nessa área, às vezes até mais específicos do que a minha área mesmo, né? Exatamente sobre aquela área do artigo. E eles vão dar o parecer, né? Eles vão dizer que aquele conhecimento é crível, é substancial do ponto de vista científico ou não. E depois vai voltar para mim para eu tomar uma decisão final. E o editor vai dizer que esse artigo está aceito ou não. Isso vira um conhecimento científico. Mas esse processo por pares é o nosso sistema que a gente tem. Tem revistas que usam bem isso aí. Tem revistas que usam muito mal. Tá? Tem muitas revistas, eu não vou dizer que são todas, tá? Kimberly, que falou até das B1, mas tem revistas B1, B2, B3, já naquele nível mais intermediário para baixo, onde os processos de avaliação são muito fracos, são muito frágeis, né? Não são extensos os pareceres, são genéricos, são de baixa qualidade, inclusive, muitas vezes, e às vezes se produz coisas muito boas, inclusive, mesmo nesse processo. Mas se avalia esse processo e se diz, esse não é o melhor processo. Então, às vezes é uma pena, porque a revista podia ter sido publicada num nível superior, mas foi aceito naquela ali, e tudo bem, vai ficar com aquela revista. Mesmo assim, o artigo em si ele pode ser muito famoso. Se ele for contundente, tem artigos da área nossa, por exemplo, vocês terem ideia, do Hill e do Huxley, que foram os mais citados da história deles, que não foram nas melhores revistas do conhecimento. E tem toda essa história, que não vou me adentrar aqui, mas é interessante de ver. Eles publicaram na revista que eles achavam interessante e acabou sendo um artigo que foi fundamental para entender as teorias, por exemplo, das pontes cruzadas do Huxley, né? Ou do Hill, sobre tantas coisas que ele fez, que deu o campo nosso da fisiologia do exercício, que também não foi nas mais famosas, né? Então, tem todo esse processo, tá? Que envolve muitos problemas. Um avanço disso é esse Altmetrics, que está junto com um novo processo também, que é do movimento de acesso livre ao conhecimento. É um movimento que já vem há mais de 20, 30 anos num debate que, por um lado, começou fortemente com editoras acadêmicas. Tem aquelas clássicas, Oxford University Press, tem a Harvard University Press, é quase sempre essa abreviatura, University Press e algum nome no início, Cambridge. Essas revistas maiores começaram a ser engolidas pelas editoras internacionais, muito fortes, resumindo um pouco a história. E essas editoras internacionais, que eram Elsevier, a alemã, que agora não me vem o nome, que tinha até origem com relações com nazistas, umas coisas incríveis assim, da história de grandes corporações de poder econômico, que começaram a abocanhar esse mercado da produção científica. E, resumindo, hoje eles têm ganhos exorbitantes, fazendo trabalhar pesquisadores sem ganhar nada e a gente sem acesso. Eu brinquei para vocês esses dias, que eu já publiquei revista, que no dia que foi publicado eu não tive mais acesso à minha publicação, porque eu passava os direitos autorais, né? Não ganhei nada por isso, publiquei, eles vendem, né? E nem eu mesmo às vezes tenho acesso. Nem o parecerista, o cara que deu o parecer sobre aquela revista. Agora apareceu no grupo mesmo uma publicação que eu dei o parecer e um colega meu, o Fábio Lanferdini, queria ler o artigo e não estava conseguindo nem com o Sci-Hub, nem com os métodos escusos, vamos dizer assim. E nem eu estava conseguindo. Eu tinha dado o parecer, achava ridículo isso. Eu escrevi para a revista, estou até hoje esperando. Eu não tenho acesso àquela produção que eu defini que seria aceito, assim, que eu fui importante nesse processo. Então, tem uma grande luta aí que o movimento Open Access está travando, tá? E está tentando vencer, mas nem tudo são louros, tá? Tem coisas também, o mercado editorial também viu esse mercado e começou a abocanhar o mercado do Open Access, resumindo um pouco. E também estão ganhando dinheiro com isso e está trazendo outros tipos de problema. Mas isso a gente pode falar em outro momento. Eu só queria que vocês estivessem atentos, porque quem está nessa luta aí, que é o pesquisador brasileiro que está tentando se colocar, às vezes sofre demais por falta de recursos, numa dimensão que vocês não têm ideia. Eu diria assim, aos grandes professores meus e os de vocês, que é o professor Marco, o professor Álvaro, que estão nessa luta há muito mais tempo do que eu, por exemplo,
eles mereceriam, eu acho que é quase como os professores da escola, quase todos mereceriam bustos para ser colocados, porque para fazer o trabalho que eles fazem, no nível que conseguiram fazer, conseguem fazer, eles são heróis, porque comparando com americanos, franceses, italianos, vários colegas que eu conheço, australiano, conhecendo o cotidiano do trabalho deles, das condições de trabalho, esses caras são heróis, né? Só isso que eu queria dizer para vocês, assim, resumindo um pouco a história, e depois a gente pode continuar essa conversa num outro tópico especial. Tá? Tentem absorver, então, fazer essa análise com os 3 trabalhos, lembrem disso, tá? 3 revistas, procurem isso, procurem ver algum artigo dela para tentar ter uma ideia, ou títulos do último número, como eu fiz ali. Tentem conhecer mais, ter mais ferramentas, mais informações para poderem até fazer julgamentos, fazer alguma análise que vocês vejam como interessante. E não tenham medo de errar, isso é outra coisa. Se vocês acham, mas eu vou falar bobagem, talvez o professor não goste disso, tá? De qualquer natureza, tá? Pode ser até no espectro político, tá? Gente, eu lido muito bem com a diferença de opinião, né? Eu lido muito bem mesmo, gente. Vocês não têm ideia, porque eu já fui do movimento estudantil e de vários movimentos sociais. Tem vários colegas que nem sabem disso, onde a briga travada era numa outra dimensão, então não tenho problema com isso, tá? Mas tragam essas informações para a gente discutir. Coloquem ali no documento do que vocês acharem. E a gente vai ouvir também, vai ouvir os lados, e talvez nem chegue em conclusão, mas só com essa discussão acho que já é interessante para a gente ir melhorando, tá? Sobre o nosso conhecimento, sobre isso que eu acho que é importante para vocês. Vocês, independente, eu quero trabalhar na escola, eu quero ser um grande treinador de força, eu quero ser um grande cara que trabalha com esportes, né? Um treinador, um preparador físico, um professor da escola, um professor de educação física na formação, no que for, né? Mas a ciência a gente tem que usar como o primeiro caminho. A gente tem que usar ela bem e entender bem dela, porque daí a gente vai começar a tirar muita visão distorcida e às vezes sectária sobre o que é a ciência. Porque a ciência é um mundo muito complexo e super interessante. Não se resume só a modelo matemático que o professor Tartaruga gosta, né? Não se resume só a uma forma de fazer pesquisa, que às vezes o pessoal... É um mundo encantador e que todo profissional de educação física tem que estar sempre participando disso, nem que seja como o cara que absorve esse conhecimento e leva no cotidiano dele, do trabalho. Tá? Encerro aqui, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Falei, né? O Ramiro diz. Já ia cortar a gravação. 11h15, Deus me livre, hoje fomos longe, né? Palestrinha. Deus me livre. Tá bom. Feito, gente. Então, vou parar a gravação aqui. Alguém quer falar? Também, depois está atrasado. Tá.